A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja aí com saúde, debaixo da graça, do nosso Senhor, confiante nas promessas do Senhor, crendo que você tem um Deus que tudo pode e que está o tempo todo cuidando de você. Amém? Independente das circunstâncias, que você esteja atravessando, saiba que o Senhor, ele está no controle de tudo. E se você confia nele, se você entregou a sua vida nas mãos dele, é só você aguardar, porque a sua vitória vai chegar. Amém? Glórias a Deus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva aqui, ative as notificações, porque todos os dias nós temos devocionais pela manhã e também todas as noites, meditação da noite e oração da fé a partir das 19 horas. Hoje, então, meus irmãos, nós estaremos meditando no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 8 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a ti sabedoria do alto, unção do alto, para que possamos transmiti-la conforme a vontade do Senhor. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, Pai, que atenda a necessidade, o clamor de cada um, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria, que estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Aleluias. Aqui nós temos então uma passagem poderosa, uma passagem onde a gente vê aqui que o tempo passou, e logo após José, ter sido ali um governador do Egito, A gente conhece a história de José, se você não conhece, que você possa conhecer aqui no livro de Gênesis, Mas José, ele então faleceu, Se a gente voltar aqui no versículo 6, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles, Porque, irmãos, a promessa do Senhor, as promessas do Senhor, elas não se perdem, Ele usa ali determinados servos dele, naquela época, para aquele tempo, Depois eles partem porque ninguém fica para a semente, não é mesmo? E Deus vai usando quem Ele quer usar para dar seguimento, à sua obra. E grande era a promessa de Deus, para os seus filhos. E aí, nesse contexto aqui, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E esse homem, então, ele começou o quê? A escravizar o povo de Deus. Olha, ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ele começou a ver que aquele povo era um povo forte. Irmão, se você é servo de Deus, saiba que você faz parte do povo forte do Senhor.
Amém? Ainda que se levantem adversários contra a sua vida, porque vai se levantar, né? Porque o inimigo, ele não se agrada, né, do povo de Deus. Ele quer acabar com o povo de Deus, mas saiba que o Senhor está o tempo todo cuidando do seu povo. E não foi diferente aqui nessa época, né? Aqui o rei falou, olha, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra, né? Então esse rei, ele viu que o povo de Deus era um povo forte, né? E ali então ele armou, né, para poder o quê? Acabar com o povo de Deus. E se a gente continuar essa leitura, porque aqui nesse momento ele começou então a afligir o povo, né? Dando bastante trabalho, olha, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, né? Então, quanto mais pressão aquele povo passava, né? Mais aquele povo, né, se multiplicava, aleluias, e se espalhava, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel, né? Então, ali, olha, o povo, né, de Faraó, né, amando dele, ficava afligindo o tempo todo o povo de Deus. Mas Deus tinha promessa para esse povo, irmãos. E se a gente continuar essa leitura, nós vamos ver que Faraó, então, ele não se... ele não bastava, né, que afligissem o povo de Deus, o povo de Israel. Não se bastando, ele então mandou que fossem mortos, né, que as parteiras então matassem ali, né, todos os machos, né, que chegassem ali, que nascessem, né, assim, se a gente voltar aqui, olha, aliás, se a gente avançar aqui, no versículo 18, 17. As parteiras, porém... Não, peraí, só um momento. No versículo 16, desculpa, irmãos. Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Né? Então, aí as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Né? Então, quando ele viu, né, que só a aflição, né, que poderia causar ali ao povo de Israel não bastava, né, ali com os escravizando, ele então ordenou, aliás, né, que as parteiras matassem todo homem, né, todo menino que nascesse. Mas elas, irmãos, elas temeram ao Senhor. É assim que Deus faz, né? Ele sempre levanta alguém para estar trazendo o que? Bênção para as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, não está tudo perdido para você. De repente você está achando, né, que está sendo aí, olha, escravizado pelo inimigo, né, que o inimigo mandou matar, né, a sua família, mandou matar você. Não, saiba que o Senhor, ele vai ter ali parteira temente a Deus para cuidar, né, para te defender, para não deixar que isso aconteça, né? Isso é modo de dizer, né, irmãos? Ele vai levantar quem ele quiser, né, para poder guardar a sua vida, guardar os seus planos, guardar, né, as promessas que ele tem para você, e elas irão se cumprir, porque a gente sabe, aleluia, se a gente continuar essa leitura, o que aconteceu, né? Deus então protegeu ali um menino, e que mais tarde seria quem? Né, o libertador, aleluias, né, estaria ali fazendo com que o povo do Senhor saísse daquela escravidão, né? Ele levantou quem? Ele fez com que Moisés nascesse, né? Então, você que não conhece essa história, que você possa ler aqui para você conhecê-la. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa manhã é essa, que independente da luta que a gente esteja atravessando, né, da situação que a gente esteja atravessando, Deus está cuidando de tudo. E Ele vai levantar, né, parteiras que são tementes a Ele, para poder guardar a sua vida, para guardar a sua família, para guardar a sua geração. Amém? Fica com essa palavra de vitória, né, que o Senhor
está no controle de tudo, né? E que ainda que tenha faraós aí, olha, né, querendo acabar, né, com a nossa vida, com a nossa família, o povo de Deus, ele é forte, ele é um povo forte, conforme a gente viu aqui, com toda a luta que eles passavam, eles se multiplicavam, né? Por quê? Porque era Deus que estava no controle deles, né? No controle de tudo, que estava guardando a vida deles. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Que você seja muito próspero, ainda que de repente, né, o inimigo esteja aí querendo te parar, mas Deus tem prosperidade para você, prosperidade em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por tudo. E para finalizar então essa palavra devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Medo de quê? O faraó errou muito ao permanecer com o coração duro diante do que Deus estava fazendo por intermédio de Moisés. Sabemos o final da história. O Egito foi arruinado com as 10 pragas. Mas será que às vezes não temos comportamentos semelhantes aos do faraó? O texto diz: subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ou seja, muito tempo havia se passado. José tinha sido um grande governante. Acima dele havia apenas o próprio Faraó. E o tempo em que esteve no poder foi de muita prosperidade. Você sabe com detalhes a história de seus antepassados há 400 anos? Pode até conhecer, mas não é tão simples assim. Para aquele rei também não era. Ao perceber a grande multiplicação do povo israelita, ele se apavorou. O que fez movido pelo medo? Tentou resolver do seu jeito, com a sua sabedoria e astúcia. Foi aí que as coisas começaram a complicar. O povo de Deus padeceu na sua mão. Foi escravizado, fazia trabalhos forçados. Quando o rei percebeu que sua astúcia não funcionou, passou a agir com crueldade. Mandou matar todos os bebês meninos israelitas. A crueldade foi o ápice do endurecimento do coração. Mas como um rei assim, Mas como um rei assim chegou ao poder? Provavelmente reproduzindo exemplos dos antepassados. Quando Deus é esquecido na história de nossa família, passamos a ter a falsa sensação de estar com as rédeas nas mãos, decidindo as coisas sem o conselho do Senhor. E tal comportamento tende a se repetir. Quando sentimos medo, tentamos decidir as coisas à nossa maneira, e o endurecimento do coração é questão de tempo. E isso se refletirá em todas as esferas dos nossos relacionamentos. Devemos viver na total dependência de Deus, pois é Ele quem supre todas as nossas necessidades, e transmitir isso às novas gerações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9 e 10. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E não deixe de compartilhar com seus amigos essa mensagem. Coloca aí nos seus status, né? Me ajuda aqui no crescimento do canal e o Senhor com certeza irá abençoar a sua vida. Porque a nossa intenção aqui é levar a palavra do Senhor a muitas e muitas vidas em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.